Nós precisamos ir lá no mundo, onde é difícil, onde as pessoas não te tratam bem, onde as pessoas não estão agindo certo, e é ali que nós precisamos mostrar Jesus, porque, para ser honesta, você pode ser tudo sobre Jesus que alguns deles vão ver. Paulo dedica o último capítulo de Gálatas ao nosso relacionamento com as pessoas e como lidar com elas. Quantos concordam que a maioria dos problemas que você tem são com as pessoas? Amém? Você me ouviu dizer na última noite que eu era muito espiritual até que o meu pessoal chegasse em casa. Quero dizer, naquela época eu tinha as minhas fitas cassetes de pregações e tocava minhas músicas, e eu ouvia minhas músicas e ficava em casa o dia inteiro sozinha e citava as escrituras e eu me sentia tão santa. Mas então, quando as crianças voltavam da escola e começavam a fazer barulho, jogando as coisas, fazendo bagunça, ou seja, eu ficava igual ao médico e o monstro. Quero dizer, eu deixava de ser muito santa para ser insana e não era nada engraçado. E então, pessoas são um teste para nós. É com as pessoas que nós podemos realmente praticar a nossa espiritualidade. Amém? O que você aprende na igreja no domingo de manhã, você pode praticar com as pessoas no trabalho, na segunda-feira. E no domingo, talvez as pessoas que estão ao seu lado são tão santas quanto você, ou pelo menos elas agem desta maneira porque estão na igreja. Mas é no trabalho, na segunda, que você cruza com outros tipos de pessoas. E então, o que aprendemos no domingo, temos que colocar em prática na segunda-feira. Amém? Certo. Então, é aí que está a parte do problema da igreja. Nós vamos à igreja e concordamos com tudo, mas parece que nós não levamos isto além do banco da igreja para a sociedade. E é lá que é necessário. Veja, nós não precisamos ir aos nossos clubinhos sociais da igreja, sermos espirituais uns com os outros. Nós precisamos ir lá no mundo, onde é difícil, onde as pessoas não te tratam bem, onde as pessoas não estão agindo certo, e é ali que nós precisamos mostrar Jesus, porque, para ser honesta, você pode ser tudo sobre Jesus que alguns deles vão ver. Eu quero que você pense nisso. Na sociedade, como crentes, nós temos uma enorme responsabilidade. E não pense que as únicas pessoas que Deus está usando são as poucas pessoas nos púlpitos, porque, na verdade, Ele está usando você muito mais do que Ele usa todos nós. O meu trabalho é treinar os santos para que eles possam sair e fazer o trabalho do ministério. Não é sobre você vir aqui e me ver trabalhar? Ou ligar a TV de manhã e me assistir trabalhando? Toda vez que você me ouve, eu estou ensinando você a trabalhar. A como sair e viver na frente das pessoas. E eu estou te encorajando que, se você fizer isso, Deus sempre, sempre, sempre cuidará de você. Você me ouviu? Se você focar nisso e deixar que seu objetivo primário seja aprender como realmente andar em amor, isso significa que eu não estou falando sobre o tipo de amor humano, eu estou falando sobre o amor de Deus. Se nós pudermos sair no mundo e mostrar às pessoas o tipo de amor que Deus nos mostra, Deus sempre vai cuidar de você e suprir todas as necessidades que você tiver. E mesmo que você seja tratado injustamente em algum momento e tenha que passar por algumas coisas, Deus sempre, ouça-me, Ele vai defender você, Ele sempre vai trazer justiça na sua vida, Ele sempre transforma o errado em certo. E a Bíblia nos diz que, na verdade, Deus vai nos dar duplas bênçãos pelos nossos problemas. Ele é um Deus de justiça. Quantos aqui já foram maltratados? Ok. Você conhece minha história, eu fui abusada pelo meu pai, passei por coisas muito difíceis, mas eu estou aqui para te dizer que Deus me abençoou em dobro e em triplo pelo que eu passei enquanto eu estava crescendo. E eu não tenho certeza se eu mudaria algo mesmo que eu pudesse, porque eu não sei se a minha vida seria tão boa quanto é hoje se eu não tivesse passado por aquilo. Portanto, talvez você possa parar de sentir pena de si mesmo por tudo o que já passou e dizer: uau, eu estou empolgada com as duplas bênçãos que eu vou receber, porque Deus vai recompensar-me. Amém? Quantos de vocês aqui
vão realmente usar um pouco desta mensagem sobre como tratar as pessoas melhor lá no mundo? Alguém? Nem todo mundo. Bem, eu acho que alguns de vocês vão ficar entediados porque eu vou falar disso. Tudo bem. Gálatas 6, os primeiros 5 versos. Irmãos, se alguém for pego em qualquer transgressão, você que é espiritual, e claro que somos nós, certo? Somos espirituais, devem restaurá-los com espírito de gentileza. E também cuidem para que vocês mesmos não sejam tentados. Levai os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A nova lei da qual ele está falando é a lei do amor, a lei da liberdade, que é a lei do amor. Nós não precisamos nos preocupar com todas as leis, regras e regulamentos do Antigo Testamento. Jesus disse: eis que agora vos dou um novo mandamento, só uma coisa a se fazer, aprender como amar as pessoas da maneira que eu amo vocês. Por esse amor todos os homens saberão que sois meus discípulos. Qualquer um que pensa que é alguma coisa quando não é nada, engana-se a si mesmo. O que nos leva a maltratar as pessoas? Pensar que somos melhores do que elas? Não posso falar dessas coisas muito rápido, porque precisa tempo para... Vamos lá, vamos mergulhar na palavra. Nós estamos certos, é claro. Eles estão errados. Nossa ideia é melhor, somos mais inteligentes. Sabemos o que estamos fazendo, eles não. E, ó Deus, quando eles fazem coisas erradas, nós nunca, jamais. Vamos lá, não se faça de bobo. Bem, eu nunca, jamais faria isso. Você pode acreditar no que você ouviu? Então deixa eu te contar o que eu vi que eles fizeram. Eu não posso acreditar que eles tiveram coragem de fazer isso. E sabe de uma coisa? A verdade é que nós julgamos as pessoas. Lá em Romanos 2:1 diz, nós julgamos as pessoas pelas mesmas coisas que nós fazemos. Por que fazemos isso? Porque nós damos desculpas para nós mesmos, mas para as outras pessoas não tem desculpas para se comportarem assim. Não há desculpa para você falar comigo assim. Não há desculpa para você agir desse jeito. Mas quando somos nós, sempre há uma razão. Eu tive um dia ruim no trabalho. Se você dirigisse nesse trânsito ruim de volta para casa, ficaria emburrado também. Eu não me sinto bem. Sabe, não se sentir bem não é desculpa para maltratar as pessoas. Ter um dia ruim no trabalho não é uma desculpa para maltratar as pessoas. Na verdade, quando não nos sentimos tão bem conosco, isto é um teste para ver se nós seríamos fiéis de verdade ao que sabemos que Deus quer que façamos. Uma das coisas que eu não cheguei a falar muito nesta pregação é que Paulo tinha um problema muito sério nos seus olhos. E então, agora ninguém sabe exatamente o que era. Talvez fosse uma espécie de infecção, com secreção escorrendo dos seus olhos, porque ele disse que era muito desagradável olhar para ele e que era difícil para ele escrever. E então, uma das coisas que ele diz perto do final, que eu não sei se vou falar disso hoje, para não falar muito, eu quero que vocês reparem com que letras grandes eu estou escrevendo esta carta. Ele muitas vezes usava um escriba, mas ele mesmo escreveu esta carta aos Gálatas porque ele queria que eles soubessem que, mesmo que fosse muito difícil para ele escrever, o quanto era importante para ele que eles soubessem a diferença entre serem legalistas e serem guiados pelo Espírito. E que eles soubessem a diferença entre as obras da carne e a graça, porque são duas maneiras totalmente diferentes de se viver. Se você vive de acordo com as obras da carne, tentando fazer tudo acontecer, sempre tentando
mudar a si mesmo, tentando mudar seus filhos e tentando mudar suas circunstâncias. A vida é apenas miserável. Quantos sabem disso? Quantos de vocês tentaram até ficar sobrecarregados completamente e você está pronto para abrir mão e entregar para Deus? Porque se Ele não puder fazer isso, você também não pode. Amém? Então, Paulo havia encontrado uma nova liberdade porque ele tinha sido um legalista ao máximo. Quero dizer, ele era o fariseu dos fariseus, ele conhecia a lei, ele mantinha a lei, ele estava perseguindo os cristãos e agora ele encontra Cristo no caminho de Damasco e esta maravilhosa graça é derramada em sua vida e ele vê o quanto Deus é bom e ele aprende que ele só pode ser salvo pela graça e não pela lei. E então foi algo tão incrível para ele, sabe? Que ele queria que todas as pessoas soubessem. Quantos de vocês sabem que quando algo maravilhoso acontece com você, você quer de todo o coração que as pessoas que você ama saibam daquilo também? Bem, para mim, sabe, nós temos muitas pessoas nascidas de novo através do nosso ministério. Isso é muito importante para mim, eu sempre colocarei isso como prioridade. Mas eu não sou chamada como evangelista. Eu fui chamada, na verdade, para o corpo de Cristo, para ajudá-los a crescer e amadurecer, para que eles possam ter aquilo que Jesus morreu para que eles tenham. Porque, veja, eu fui uma cristã legalista por muito tempo, sabe? Eu amava a Deus, eu ia à igreja, era dizimista, fazia as obras na igreja, mas eu era um pesadelo noturno em minha casa, porque eu não sabia realmente como eu poderia me livrar de todo aquele lixo do meu passado. Então eu era disfuncional de todas as maneiras que você pode ser, e eu era absolutamente miserável. E sabe, uma coisa é ser um pecador miserável, mas nós definitivamente não devemos ser santos miseráveis. Quantos concordam que quando você nasce de novo, algo deveria acontecer e você deveria ser um pouquinho mais feliz do que você era? Eu sei que se eu perguntasse quem aqui está fazendo de tudo, você vai à igreja, faz o que te dizem para fazer, mas ainda assim você sente como se algo faltasse. Muitos de vocês levantariam as mãos. Isto é o que eu dizia a Deus, algo não está certo. Algo está faltando. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que eu não deveria estar vivendo da maneira que eu estava vivendo. E quer saber de uma coisa? Quando Deus me tocou em 1976, eu comecei a realmente sentir fome pela palavra, não apenas ler um capítulo por dia só para marcar como lido na minha Bíblia, mas realmente a estudar a palavra e a aprender o que Jesus tinha feito por mim e como aplicar isso na minha vida. Eu tive um desejo ardente de ensinar as pessoas a verdade, porque eu sabia que isso as libertaria e eu vou fazer isso enquanto eu tiver fôlego para fazê-lo aqui. Porque eu sei que Jesus pagou um preço, não apenas para que nós pudéssemos ir para o céu, mas também para que pudéssemos desfrutar nossa vida enquanto estamos aqui. Amém? Nós deveríamos ser o povo mais feliz. Amém? E se nós não pudermos ser felizes, eu não sei quem mais pode ser. Então, Paulo estava, ainda que ele tivesse essa doença nos olhos, ele trabalhou, ele disse, eu trabalhei ao ponto do desgaste para trazer a vocês esta mensagem. Eu quero que vocês reparem com que letras grandes eu estou escrevendo isto, porque isso é importante para mim. Pessoas que são maduras em Cristo não ficam em casa e não mantêm sua palavra e não são fiéis ao que elas foram chamadas a fazer só porque se sentiram um pouco mal. Eu tenho que colocar gelo nas minhas costas todo fim de semana porque eu tenho um pequeno problema nas minhas costas. Mas não me importo se tiver que estar aqui com uma bolsa de gelo durante toda a pregação. Eu vou aparecer e fazer o que Deus me chamou para fazer. Portanto, eu estou encorajando você a fazer a mesma coisa. Não pense que somente porque você teve um dia ruim no trabalho, que isso te dá licença para nas próximas 24 horas maltratar as pessoas. Ah, irmã, eu estou tentando, viu? Eu estou. Não estou certa, nós não damos desculpas para o nosso mau comportamento, mas para outras pessoas não tem desculpas. Tudo bem, então, tendo dito isto, vamos em frente. Na verdade, começaremos de novo. Verso 1, nós precisamos ouvi-lo novamente. Irmãos, se alguém for pego em qualquer transgressão,
Vocês que são espirituais devem restaurá-lo com um espírito de gentileza. E cuidem-se para que vocês mesmos não sejam tentados. Levai os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Quem pensa que é alguma coisa quando não é nada, esse engana a si mesmo. Mas deixe que cada um examine seu próprio trabalho, e então sua razão de se orgulhar estará em si mesmo e não no seu próximo. Pois cada um terá que carregar o seu próprio fardo. Eu amo o que a Bíblia Amplificada diz, que cada um terá que carregar o seu próprio fardo de falhas opressivas. Em outras palavras, ele está dizendo, ok, agora ouça, você vai lidar com pessoas que você vai ver fazendo coisas erradas. Agora, se você realmente é espiritual, quero que as trate assim. Eu não quero que você as julgue, eu não quero que você as critique, eu não quero que as elimine da sua vida, eu quero que você ajude a restaurá-las. E faça isso com um espírito de mansidão, como também vigiando a si mesmo. Porque se você julgar as outras pessoas, você pode acabar fazendo a mesma coisa com você mesmo, algo que você nunca pensaria em fazer. Quantos de vocês preferiam que Deus não te mostrasse todas as fraquezas que você tem? Amém? Bem, apenas julgue as outras pessoas e ele vai responder mostrando algumas coisas erradas em você. O que pode fazer com que você feche sua boca sobre algumas outras pessoas? O nosso nível de maturidade espiritual é mostrado em como tratamos as pessoas. Uma das coisas mais importantes para Deus é como tratamos as pessoas. E eu não quero que você fale entender as coisas que eu disser. Uma das coisas mais importantes para o nosso Deus, o que realmente mostra o nosso nível de maturidade espiritual, é como nós tratamos as pessoas. Especialmente como tratamos as pessoas que não nos trataram tão bem. E é bom ficarmos de molho nisso por um minuto. Não, Joyce, eles não merecem que você os trate bem. Então eu vou lhe abrir as Escrituras onde Jesus diz: perdoai os seus inimigos, perdoai os que abusarem, maltratarem você. Bem, isso não é justo. Bem, isso não é certo. Mas ele disse, faça isso porque isto mostra que você é como eu. Isso mostra que você é como o seu pai que está no céu. Acho que a maioria de vocês conhece a minha história, por isso darei só um resumo, sabe? Eu não queria ter nada a ver com meu pai por anos, eu o odiei. Eu fiz aquela oração oficial do perdão. Mas eu ainda não queria ter nada a ver com ele. Eu fiquei longe dele tanto quanto eu pude. Só o via nos natais e feriados. Em uma manhã, eu orava perguntando a Deus o que ele queria que eu fizesse. Você precisa ter muito cuidado quando começa a perguntar isso para Deus. Porque, sabe, parece tão espiritual, mas você pode não gostar do que ele disser. Você se lembra do que eu disse antes? Se você não está disposto a ouvir tudo que Deus tem para te dizer, ele pode acabar não dizendo nada para você. Nós não temos audição seletiva. E os meus pais estavam ficando mais velhos, eles não estavam muito bem, eles moravam numa cidade pequena, a cerca de 250 quilômetros da minha cidade, que é St. Louis. Não havia bons médicos lá, e eu senti Deus colocar no meu coração para trazê-los para St. Louis, comprar-lhes uma casa, e cuidar deles até que morressem. Não, eu disse, isso é o diabo. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu não acreditei que Deus me pedia para fazer aquilo. Eu não podia acreditar no que Deus estava me pedindo. Mas sabe, Deus não muda de ideia, então. Na próxima vez que orei, ele falou a mesma coisa, da outra vez a mesma coisa. Bem, Dave e eu não tínhamos muito dinheiro e comprar uma casa para alguém seria como
nos levar de volta para onde nós começamos há anos atrás Mas finalmente levei isso para o Dave, tendo certeza de que ele me diria não. E ele disse, bem, é melhor você fazer o que Deus disse. Tentei comprar uma casinha barata para eles, mas não deu. Deus queria que eu comprasse uma casa boa para eles. Então, resumindo, pois é uma longa história, por isso não vou falar tudo aqui, mas o meu pai não parecia ter ficado satisfeito, sabe? E a minha mãe reagiu assim, bem, sabe, eu sou sua mãe, você deve cuidar de mim. Bem, na verdade, não havia nenhuma razão para eu fazer qualquer coisa para qualquer um dos dois, porque nunca fizeram nada por mim, exceto ferir-me. Mas, como cristão, você não tem que ser como todo mundo. Você está aí? Vamos lá, no minuto em que você coloca o adesivo no seu carro, ou coloca uma cruz no seu pescoço, você está fazendo uma declaração, olhem para mim, eu não sou como todo mundo, eu sou amável, gentil e bom para as pessoas, e por aí vai. Bem, mas então, resumindo, isso acabou por ser a porta para a salvação do meu pai. Ele está no céu agora e eu estou aqui com vocês. Agora veja o meu pai, ele sabia que não havia motivo para eu fazer algo por ele. Ele disse ao Dave uma vez, ele disse, a maioria dos homens me mataria e tudo que você sempre fez foi mostrar amor. Eu estou dizendo, você tem uma oportunidade de ver as pessoas restauradas, especialmente pessoas que te feriram. Agora, não estou sugerindo que você deixe alguém abusivo voltar para a sua vida e abusar de você, mas você é ordenado pela palavra de Deus a orar por eles, ordenado a lhes abençoar e não os amaldiçoar. E no nível bem baixo, isso significa nunca jamais falar mal sobre eles. Você sabe o quão difícil é quando alguém te machuca e você ouve alguém falando sobre aquela pessoa dizendo como ela é ótima? Você sabe como é difícil manter a boca fechada e não dizer, bem, deixa eu te contar algumas coisinhas em particular. É difícil. Seja gentil, paciente e compreensivo com aqueles que pecam, que têm falhas ou cometem erros. Ajude a restaurar as pessoas em vez de você criticá-las. Como nós vemos o amor? É só uma mensagem? É um livro que escrevemos? É uma teoria? É uma palavra que jogamos no ar? Nós amamos as pessoas, amamos sorvete, amamos beisebol, mas o que é? O amor que Deus fala, ele fala do ágape de Deus, amar as pessoas da maneira que Deus ama as pessoas, sabe? O qual é totalmente diferente de amar as coisas, o qual não se baseia no que as pessoas fazem ou como nos tratam. Se baseia em algo que é realmente muito maior do que isso. Uma das coisas mais difíceis do mundo é tratar bem as pessoas que não nos trataram bem, sabe? Eu sei que há um equilíbrio, eu não estou dizendo para deixar as pessoas abusarem de você, passarem por cima de você ou usarem você, mas quero dizer que não importa o que tenham feito com você, você deve orar por eles, orar para Deus abençoá-los. Eu fui honesta com Deus, eu disse, eu não quero que ele seja abençoado, porque eu tenho que orar para ele ser abençoado, eu não quero que ele seja abençoado. Mas aqui está o que Deus me mostrou, quando ele abençoa as pessoas, quando nós oramos para Deus abençoar as pessoas, a primeira coisa com a qual ele as abençoa é com a verdade. Então, quando você ora para que as pessoas sejam abençoadas, uma das primeiras coisas que elas vão receber é a convicção. Veja, talvez você esteja tentando convencê-los do quão mal eles agem, mas eles não podem receber isso de você. Então, a melhor coisa a se fazer é parar de tentar fazer isso pelas obras da carne e entregar isso para Deus. Vamos lá. A Bíblia é muito clara quando nos diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém?
Então pare de dizer coisas ruins sobre eles, pare de contar a todo mundo o que eles fizeram com você. Comece a trabalhar com Deus para ver a restauração na vida deles. E agora, para tentar convencer você desta verdade, se todos recebêssemos o que merecemos, onde nós estaríamos? E então, vamos semear a boa semente para que possamos colher uma boa colheita. A Bíblia diz que devemos amar a todos, mesmo as pessoas que são difíceis de amar. E isso nem sempre é fácil, mas você pode fazê-lo com a ajuda do Espírito Santo.